Boa noite, pessoal. Boa noite, galerinha. Mais uma videoaula aqui, a gente conversar um pouco, a gente falar um pouco sobre algo importante da física. Na nossa última aula que a gente fez, a gente falou um pouco da mecânica, né? A gente falou que ela se divide em três partes, não foi? Na cinemática, a dinâmica e a estática. A gente falou um pouco, entendeu o que era repouso, movimento. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre referencial. Sistema de referência, referencial. Como usar um referencial? O que é realmente um referencial, pessoal? O que é o referencial? Pessoal, o referencial ele nada mais é do que a área da física que estuda a descrição do movimento. É através do referencial que nós definimos se um corpo está em repouso, se um corpo está em movimento. É através de um referencial que nós localizamos algo, que nós damos a aceleração de algo, damos a trajetória de algum corpo. E o referencial é isso, pessoal. Para entender a descrever o movimento, é necessário sempre adotar um referencial. Pessoal, para nós entender a descrever um movimento, é necessário sempre adotar um referencial, como tem no slide aí, né, pessoal? O referencial, pessoal, ele é simplesmente um corpo que a partir dele nós definimos características de outros corpos. O que seria essas características? Para nós, o que seriam essas características? A localização de algum outro corpo em relação ao nosso referencial adotado. Seria uma dessas características. O que mais, pessoal? Nós podemos definir o movimento, o repouso de um corpo. O que nós definimos mais com referencial? A trajetória de um corpo, o percurso dele, o seu caminho, né? O que mais, pessoal? A velocidade, a aceleração, não é isso? Por isso, é muito importante o referencial. O referencial é muito importante quando a gente começa a estudar cinemática, para a gente entender o que é realmente a cinemática nos traz. Então, quando a gente define um referencial, a gente está analisando outros corpos, em que circunstância ele se encontra. E isso é muito importante para nós resolver os problemas da física. O que nós analisamos aí nós temos aí na figura? Nessa figura nós temos um plano cartesiano. O que nos lembra? Isso nos lembra as matemáticas, né? Dentro desse plano, será que nós temos uma referência aí, um referencial? Sim, nós temos um referencial que nós deveríamos adotar dentro desse plano. O que nos mostra esse plano? Nesse plano, analisamos os movimentos que ocorrem dentro dele. No caso da figura aí, por exemplo, tanto as abscissas
como as ordenadas. O que são as abscissas aí, pessoal? As abscissas são tudo que está no eixo X aí. 1, 2, 3. Tudo que está no eixo X. E as ordenadas é tudo aquilo que está aí no eixo Y. Qual é a nossa referência? Vamos tomar aí como referência o ponto A. Nós temos dois pontos dentro desse plano. Temos o ponto A e o ponto B. Como fazemos para nós chegar no ponto A? O ponto A, nós tomamos a abscissa 1 e a ordenada 4. Traçamos uma linha, formamos o ponto A, que seria igual a 1 e 4, e encontramos o nosso ponto A, não é isso? No nosso ponto B, para nós encontrarmos o nosso ponto B, tomamos a abscissa 2 e a ordenada 3, achamos o nosso ponto B, que seria igual a 2 e 3, e encontramos o nosso ponto B dentro do nosso plano. Tudo bem, pessoal? Agora vamos ver um pouco aqui nessa outra figura. Quando o movimento não ocorre dentro de um único plano, o que a gente faz aí? Precisamos de um plano com 3 eixos, né? E dentro desse plano com 3 eixos, nessa figura, pessoal, o ponto A tem a abscissa x igual a 2, ordenada y igual a 3, e o z, o que está no z nós chamamos de cota, igual a 4. Adotando como referencial um sistema de coordenadas cartesianas, pessoal, diríamos que o ponto está em repouso se todas as coordenadas, abscissas e cotas se mantiverem constantes com o passar do tempo. Se pelo menos uma das coordenadas estiver variando com o passar do tempo, diremos que o ponto está em movimento. No caso de um corpo extenso que não pode ser considerado como um ponto, diremos que ele está em repouso se qualquer ponto tomado sobre ele estiver em repouso. Não é isso? E diríamos que ele está em movimento se pelo menos um ponto tomado sobre ele estiver em movimento. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre trajetória, a trajetória de um corpo. E por hoje é só isso mesmo. Na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre trajetória e entendermos melhor a trajetória para a gente praticar uns exercícios. Tudo bem? Obrigado, valeu.